Olá! Hoje nós iremos falar sobre centro de massa e momento linear. Mas você pode me perguntar, o que é um centro de massa? Bom, centro de massa é o ponto no espaço cuja localização é função das partículas e das massas das partículas, ou seja, é o ponto que se move como se toda a massa do sistema estivesse concentrada nesse ponto e todas as forças externas estivessem aplicadas nesse ponto. Nós temos como exemplo o ser humano. O centro de massa do ser humano é na região do umbigo, ou seja, toda essa massa está concentrada nessa região. Mas você pode me perguntar, como eu vou calcular esse centro de massa? Nós vamos começar por um caso mais simples, que é um sistema de uma dimensão para duas partículas. Aqui a gente tem um sistema de coordenadas do eixo x, onde x é igual a zero, e nós colocamos uma massa m1 em x1 e uma massa maior m2 em x2. Intuitivamente, nós sabemos que o centro de massa vai estar mais próximo desse M2, dessa massa M2 que nós colocamos aqui. Então, ela vai estar mais ou menos por aqui, onde esse XCM está escrito em vermelho. Mas a gente pode calcular isso de uma forma mais exata, porque só intuitivamente não basta. E para isso, nós temos a equação onde XCM, que x seria essa média, é igual a m1, a massa 1, vezes x1, mais m2 vezes x2, sobre m1 mais m2. Essa equação significa que é ela que vai nos mostrar onde fica esse centro de massa. E como nós já deduzimos intuitivamente, se nós calculássemos isso daqui, ela realmente estaria mais próxima dessa massa 2. Por ela ser maior, então ela teria uma massa maior que traria o seu centro de massa para mais perto. E com essa expressão, nós também podemos ler que ela seria como se fosse a média das posições dessas partículas ponderadas pelas massas. Então, seria mais ou menos um exercício de cálculo de média. Bom, se a gente estende esse conceito para mais de uma dimensão, mas ainda para duas partículas, com coordenadas x, y, nós intuitivamente ainda colocamos essa massa 1 e essa massa 2, só que agora as posições não são mais x como anteriormente, agora é R1 e R2. Essa massa 1 está em R1 e a massa 2 em R2. R por quê? Porque antes era só a coordenada x, então seria uma posição x. Hoje agora nós temos x e y, então virou esse R. Nós vamos chamar isso de vetor de posição de M1 em relação a M2. Esse vetorzinho aqui. A posição sai de M2 e vai para M1, o que é esse R1, 2. E é esse vetor de posição, né? De R1 menos o R2. Então, o R2 está saindo, chegando ao R1, que seria esse vetor de posição aqui, R1, 2. E o cálculo é quase o mesmo, só que antes a gente tinha o x aqui, agora a gente tem o R. E vai ser M vezes R1 mais M2 vezes R2 sobre M1 mais 2. Só que agora a gente tem um vetor e não mais uma coordenada normal. Aqui a gente já colocou onde estaria mais ou menos o centro de massa. O centro de massa ele está sempre mais perto da partícula mais pesada, ou seja, o M2. E a equação, como já disse, é igual à anterior, só trocamos o x pelo R. E agora, porque agora a gente está trabalhando com mais de uma dimensão. O centro de massa ele vai ficar ao longo da reta entre M1 e M2. E para provar, basta fazer que esse R1, 2 é igual ao R1, partindo do centro de massa até a massa 1.
e mostra que eles são paralelos um ao outro, mas isso a gente não vai demonstrar agora. Considere, por exemplo, uma batata, que tem um número muito grande de partículas. Nesse caso, é mais simples você imaginar que temos um contínuo de massas de infinitas partículas, e para poder calcular o centro de massa, nós vamos dividir a massa total por pequenos volumes de massa, cada um com uma massa infinitesimal dm, que tem uma posição RI. Resumindo, nós temos que o corpo tem infinitas partículas, cada uma com uma massa infinitesimal dm. Relembrando aquela definição de vetor-posição do centro de massa que a gente viu quando a gente falou de mais de uma dimensão, nós temos o sinal de média ponderada pelas massas e médias ponderadas de vetores posição ponderadas pelas massas, que é quando o n tende a infinito. Se a soma vai de 1 até n, eu posso dizer que n vai para infinito e cada massa mi vai para zero. E vai se transformar num dm, no infinitesimal dm. Essa soma se transforma numa integral, que é 1 sobre m, integral do vetorzinho de r, dm, que a gente pode separar em x, y, z, porque esse é o vetor quando nós temos uma partícula ou um objeto tridimensional. No caso da batata, é um objeto tridimensional. Então, nós vamos ter o vetor x, y, z. E esse r, a gente pode calcular ele separadamente, para x, y e para z. Então, vai ser 1 sobre m, integral de x vezes dm, 1 sobre m, integral de y vezes dm, 1 sobre m, integral de z vezes dm. Agora que a gente sabe um pouco sobre centro de massa, nós podemos entrar em momento linear. O momento linear de uma partícula corresponde à quantidade de movimento. Então, nós temos pela fórmula que momento linear, P, de uma partícula, é igual a massa vezes a velocidade, que em seu sistema internacional de unidade pode ser chamado de kg vezes massa sobre segundo ou newton segundo. Segundo a lei de Newton, então, na sua formulação original, a soma dessas forças, ou força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração, por sua vez, é a derivada de velocidade sobre o tempo, e a gente pode inserir a massa nessa derivada, que nós vamos obter a derivada do momento linear sobre o tempo, em relação ao tempo. Então, nesse resuminho aqui, nós temos que a derivada do momento linear em relação ao tempo é igual à força resultante, ou à soma das forças. Colisão e impulso. Imagine que eu tenho uma colisão aqui. Imagine que isso é um plano horizontal, sem atrito. Então, eu tenho um disco deslizando em linha reta e em velocidade uniforme. E em algum momento ele vai interagir com a parede. E em algum momento depois ele desce, ele vem para cá, com uma outra velocidade, após a colisão. Então, a colisão é algo que tem antes e depois. E tem um processo muito curto na parede, que com uma força relativamente grande em um tempo curto modifica a velocidade da partícula. Digamos que a força tenha atuado na direção perpendicular à parede. Se a gente for olhar para o módulo dessa força em relação ao tempo, ela é zero. Do inicial
e depois do final. Antes do inicial, ela é 0, e depois do final, ela também é 0. É algo que tem começo e fim. Então, a gente chama ΔT é igual a TF menos TI, que é igual à duração da colisão. Bom, aqui a gente tem esse ΔP. Se a gente pega a P1 e a P2, a gente faz o ΔP, que é P2 menos o P1. Como resultado do slide anterior, a gente viu que força resultante é igual à derivada do momento linear em relação ao tempo. Se a gente jogar esse ΔT para o outro lado, a gente vai ter momento linear igual a força resultante vezes o ΔT. A derivada de T. Então, a gente vai poder integrar dos dois lados. Então, a gente vai ter que P2, uma integral de P2 a P1, que é a derivada, que é a integral do momento linear. Isso vai ser a integral do P do momento linear, que vai ser igual à integral da força resultante em relação ao tempo final e inicial. Momento linear vai ser P2 menos o P1. Isso daqui vai ser igual à integral da força resultante em relação ao tempo. Isso daqui significa impulso, que é a variação do momento. Então, a gente calcula aqui o ΔP. Então, a gente tem que ΔP é igual a P2 menos P1, que é a derivada da força resultante em relação ao tempo. Logo, a gente tem o impulso, que é o momento em que ela toca a parede e sai, que é um momento muito curto. Isso seria colisão e impulso. Bom, utilizando algumas definições do slide anterior, a gente pode definir agora um conceito muito importante e muito útil, que é o de força média, que atuou no intervalo de ΔT. A definição de força média é o impulso, que é a variação de momento dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, a duração da colisão. Força média é o valor da força constante que deveria ser mantida por um tempo, ΔT, para provocar o mesmo impulso, ΔP. Isto é, força média é o valor constante da força. Força média é o valor constante da força. Temos que força média é igual ao momento linear. Se a gente for pegar esse roxinho e o azulzinho, que corresponde à força média, e o roxinho, que corresponde ao impulso, a gente vai ter que os dois são iguais, porque se a gente analisar essa equação, a gente tem que impulso é igual a ΔT, ou seja, o momento linear ΔT, é igual a força média, e força média é igual ao impulso sobre ΔT em relação ao tempo, e o momento linear também em relação ao tempo. A gente passa, então, agora para o momento linear de um sistema de partículas. Eu vou chamar esse sistema linear de partículas de Pzão, que é a soma de momentos lineares de todas as partículas que existem nesse sistema. Então, pode ser P1 mais P2 mais P3, até quantos tiverem. E se nós escrevermos explicitamente quem é o momento linear de cada partícula, vai ficar M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 e assim sucessivamente. O que vai lembrar muito a velocidade do centro de massa.
mas não é. Muita atenção nessa parte, porque não é a velocidade do centro de massa, pois não tem dimensão de velocidade. Mas, se for dividido pela massa total, ele se torna a velocidade do centro de massa. Então, nós vamos ter que o momento linear do sistema é Pzão igual a massa total vezes vetor velocidade do centro de massa. Então, quando a gente divide isso daqui pela massa total, ele vira o vetor velocidade do centro de massa. Mas só isso daqui não é, lembrando. Bom, se a massa total do sistema de partícula for constante, eu tenho uma derivada do momento linear em relação ao tempo. Logo, eu vou obter que isso corresponde à massa total vezes a derivada do vetor velocidade do centro de massa em relação ao tempo, que vai ser igual a massa total vezes a aceleração do centro de massa, que a gente já viu anteriormente que isso vai ser igual à soma das forças externas. Então, a gente pode concluir que a derivada de um momento linear de um sistema de partículas depende apenas das forças externas ao sistema. Então, nós temos que a derivada do momento linear de um sistema de partículas em relação ao tempo é igual à soma das forças externas ao sistema. Chegamos então à lei de conservação do momento linear, que diz que, se as forças externas do sistema se anularem, o momento linear total de um sistema se conservará. Ou seja, se a força externa, a soma da força externa for igual a zero, a derivada do momento linear em relação ao tempo vai ser zero e o momento linear se manterá constante. O valor do momento linear depende do referencial, mas em qualquer referencial ele se manterá constante. Em geral, nós temos que essa derivada do momento linear em relação ao tempo é diferente de zero. Então, a gente não pode esperar que isso seja igual a zero, mas pode acontecer. O momento linear é igual a massa total vezes a velocidade do centro de massa, como a gente já viu anteriormente. Se essa força externa for igual a zero, então a gente vai ter que a velocidade do centro de massa é constante, o que descreve o momento retilíneo uniforme. Se a gente tivesse, por exemplo, um sistema com duas dimensões, um eixo Y e um eixo X. Se o X tivesse uma força externa igual a zero, esse momento linear se conservaria. Mas se o Y não tivesse, se ele fosse diferente de zero, então o momento linear não seria conservado. Então nós não podemos concluir que o sistema todo irá se conservar. Pode ser que algum vetor, alguma variável se conserve, outras não. Mas isso é a conservação do momento linear. Segue aí nos créditos as referências utilizadas para a confecção dessa aula. E nós queremos agradecer por vocês terem ouvido até o final. Foi um trabalho desenvolvido pela Carolina Rosa, Naturi Sene e eu, Poliana Borges de Oliveira, para a obtenção de nota em Física 1 para o curso de licenciatura em Química no IFES, Campus Vila Velha. Muito obrigada. Até a próxima.